A Jesus toda a honra e toda a glória. Nós vamos, mais uma vez, participar desse devocional e vamos falar sobre a bondade de Deus. Né? Lá em João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, Deus demonstra de uma forma assim plena, né, a sua extrema prova de amor, de bondade, de misericórdia, não é verdade? Quando Ele enviou o seu único Filho para justificar, para abonar e apagar os nossos pecados. Né? Jesus, meus irmãos, é a própria santidade. Jesus é o próprio amor. Jesus é a própria bondade de Deus. Né? Jesus, ele veio representar essa bondade do Deus Pai. Ele veio entre nós, viver entre nós, compartilhar conosco para ser o nosso modelo. É através da bondade de Deus, que é o próprio Jesus, que nós passamos a enxergar a glória de Deus, as maravilhas que Deus tem para nós. Porque até então a gente era cego espiritualmente, agora não. Com Jesus no nosso coração, no nosso mente, na nossa alma, nós enxergamos a glória de Deus, nós passamos a ter um discernimento espiritual pleno. É algo assim maravilhoso para nós. Né? E exemplos da bondade de Deus, a Bíblia traz alguns exemplos. Né? A gente lembra de Lucas 10, 26, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Ali, naquela passagem, se estabelece realmente a bondade, a íntima compaixão de Deus se cumprindo entre os homens. Né? A gente vê que aquele samaritano, bom samaritano, ele se compadece. Ele vai passando, vê a situação toda daquele homem, né, que estava ferido, e ele se coloca no lugar do outro, que o socorre. Enquanto outros passaram a largo e não deram a mínima. Tem intenção de ajudar, mas não ajudaram. E a gente vê que aquele bom samaritano, ele agiu, ele fez a parte dele, né? Porque estava movido pela bondade de Deus. A gente percebe também, assim, quando Jesus, né, se compadeceu com a sua bondade de todo ser humano, né? E ele veio para nos escolher, veio ao nosso encontro, nos escolheu, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele agiu nesse sentido, né? E a gente percebe que essa bondade de Deus, ela precisa ser praticada por ações, né? Não ficar só na intenção. Vocês lembram de Tiago 4,17, onde ele fala que se a gente puder fazer o bem e não fizer, a gente está em pecado. Se você puder fazer o bem e não praticá-lo, você está em pecado. Então nós precisamos aprender, sabe? Aprender mesmo a fazer a vontade de Deus, né? Na nossa vida, que é a gente praticar, cumprir ações que estão ao nosso alcance. Se a gente puder ajudar. E na Bíblia tem exemplos de bondade que Jesus deixou para nós. Tem vários exemplos. Como é que a gente pratica a bondade, né? É amando, é cuidando do próximo, é a gente ajudar sem distinção, é a gente ser o pacificador. Lembra que a palavra de Deus fala que bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, né? Não é verdade? E a gente também cumpre a bondade, pratica a bondade quando a gente perdoa, quando a gente libera perdão. É assim, meus irmãos. É só amando, é só praticando a verdade, só praticando a bondade, vivendo a verdade plena de Jesus, que ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? É só assim que nós vamos viver essa bondade de Deus, que é o próprio Jesus. Jesus é o próprio amor, que é a essência de Deus. Jesus é a própria bondade de Deus. Ele é o verbo vivo, é a palavra viva, sabe?
E aí, quando nós vivemos essa bondade de Deus, é que nós iremos contemplar a sua graça de forma plena. E um dia nós estaremos, com certeza, para todo sempre na eternidade, vivendo a plena bondade, face a face com Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Cuida, Pai, para que nós venhamos, Jesus, praticá-la constantemente, Jesus, essa bondade que o Senhor trouxe de forma plena, que é a tua essência, como o amor, como a paz, como a fidelidade, como a mansidão, como o domínio próprio. Oh, Deus Todo-Poderoso, obrigado. Cuida, Pai, do teu servo, da tua serva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus.